O custo total de propriedade, ou CTP, consiste no cálculo do preço de compra inicial de um ativo, além de todos os custos diretos e indiretos associados ao ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida. É normalmente usado por tomadores de decisão da empresa para avaliar a viabilidade de qualquer investimento de capital e pode ser usado como uma ferramenta de comparação ao escolher entre soluções alternativas. Este webinar abrange os fatores que determinam uma avaliação completa do CTP para equipamentos de raio-x e de análise de gordura para processamento de carnes e aves, produção de alimentos prontos para consumo e fabricação de alimentos embalados para ajudar os processadores e empresas de bens de consumo a decidir qual maquinário fornecerá melhor valor no longo prazo. Ao decidir se investem em uma máquina de raio-x ou sistema de análise de gordura, os gestores da indústria de alimentos e de bens de consumo devem considerar uma variedade de fatores, além do preço de compra da máquina. Esses fatores incluem o layout da linha de produção do fabricante, número de turnos diários, ambiente de processamento, índices de produtividade, treinamento do operador e manutenção. Ao obtermos uma visão completa que engloba várias realidades de produção, incluindo o ambiente fabril, operação do funcionário, higienização, manutenção, custos de serviços, atualizações e vida útil do sistema, o modelo de CTP permite calcular o custo total e real de aquisição de um equipamento de raio-x ou sistema de análise de gordura. Isso permite que os tomadores de decisão avaliem o valor de uma peça específica do equipamento e pode ajudar na comparação de diferentes soluções. A imagem de um iceberg é normalmente usada para representar o CTP. A ponta do iceberg é definida como o custo de hardware e software com instalação, calibração e custos de envio na superfície da água. Abaixo da superfície, os custos adicionais incluem o custo de manutenção e operação do equipamento, atualizações e tempo de paralisação, e peças de reposição. Ao definir o CTP para máquinas de raio-x e sistemas e de gordura, é importante considerar o custo da máquina, modificação na linha de produção existente, instalação, calibração, transporte e software. Além disso, é importante considerar também vida útil estimada da máquina, custos de operação anuais, disponibilidade ou tempo de utilização da máquina, tempo de substituição de um produto, tempo ciclo de higienização, frequência de manutenção preventiva e custos de serviços, peças de desgaste normal e itens consumíveis, uso antecipado de peças de reposição e estoque disponível no local, futuras atualizações de hardware e software da máquina. O CTP pode ser determinado perguntando e respondendo a várias perguntas importantes. Primeiro, é importante calcular quanto custa adquirir um sistema e com que frequência os componentes devem ser substituídos. Além disso, é importante obter respostas às seguintes perguntas. O equipamento é fácil de limpar e quanto tempo leva? Quantas rotinas de manutenção preventiva, MP, são necessárias anualmente? A própria empresa pode realizar as rotinas de manutenção preventiva ou é preciso solicitar que fabricante o faça? Qual é o nível de qualificação dos operadores? Qual é o tempo de duração das esteiras transportadoras? Qual é o ciclo de vida do gerador? Quantos falsos negativos você detecta atualmente? Que tipo de treinamento é oferecido pelo fornecedor? Ao responder a essas perguntas, o desempenho torna-se mais fácil de avaliar. O desempenho é inerente ao cálculo do CTP, pois uma máquina que oferece maior precisão ajudará a aumentar a confiabilidade e o tempo de atividade. Os equipamentos eficientes e de alto desempenho
ajudam as empresas de bens de consumo ou processadores de carnes e aves a produtos a um custo menor para maior lucratividade. Para a inspeção com máquinas de raio-x e sistemas de análise de gordura, os processadores de alimentos e fabricantes de bens de consumo devem considerar várias variáveis que compreendem uma visão completa do CTP. Por exemplo, custos operacionais, custos de manutenção e peças sobressalentes, engenharia de segurança alimentar, vida útil estimada da máquina, desempenho e tecnologia, facilidade de uso, riscos de paralisação, redução de espaço físico e integração. Os custos operacionais anuais de uma máquina de raio-x ou sistema de análise de gordura devem ser considerados na análise de CTP e depende de sua potência e do tempo. Além disso, se a máquina necessitar de fornecimento de água ou ar comprimido para a operação normal, o custo de fornecimento também deve ser incluído. Os custos operacionais e o tempo de atividade incluem manutenção e higienização. Os processadores de carnes e aves e outros fabricantes de alimentos costumam realizar turnos de limpeza várias vezes ao dia. Uma instalação com lavagens frequentes, soluções de limpeza com solução de hidróxido de sódio e técnicas de limpeza profundas podem resultar no maior tempo de inatividade e maior impacto na máquina, juntamente com uma maior necessidade de manutenção. As máquinas de raio-x e sistemas de análise de gordura disponíveis são projetadas para facilitar a desmontagem para a higienização por uma pessoa, reduzindo o tempo de inatividade. A segunda variável são os custos de serviço e peças sobressalentes. Os custos de manutenção variam de acordo com a máquina e seu uso, mas a manutenção preventiva regular ajudará a maximizar a vida útil de um sistema. Com base em um contrato de manutenção preventiva, o fornecedor da máquina visitará o processador regularmente, determinado pelo tipo de aplicação, frequência de uso e procedimentos operacionais padrão do próprio usuário para manutenção, verificação e calibração do equipamento. Para muitos clientes, isso ocorrerá uma vez por trimestre ou 2 vezes por ano. Durante essas visitas, um teste completo do sistema será realizado e as peças identificadas que devem ser substituídas de imediato ou em um futuro próximo. Essas visitas também fornecem uma oportunidade para que quaisquer novas atualizações de software sejam instaladas, proteções elétricas e mecânicas e sistemas de segurança sejam revisados e um treinamento de atualização para operadores e pessoal de manutenção seja realizado. A terceira variável é se a máquina foi projetada para a segurança alimentar. Para evitar a contaminação microbiológica, os processadores devem ter cuidado especial ao analisar como o equipamento foi projetado e se é consistente com sua estratégia geral de segurança alimentar. Os fatores a serem considerados incluem: as superfícies são propensas ao acúmulo e proliferação de bactérias. As áreas são planas ou inclinadas para permitir uma drenagem fácil durante a limpeza. Os componentes necessários para atividade a longo prazo no ambiente de processamento ou produção são seguros. Os sistemas projetados para facilitar a manutenção e a higienização podem levar a um CTP mais baixo, promovendo um tempo de recuperação mais rápido e de outras rotinas de limpeza. A quarta variável é a vida útil estimada da máquina. As máquinas construídas com componentes robustos são projetadas para maior duração. As máquinas de raio-x e sistemas de análise de gordura construídas para adaptar-se a um determinado ambiente de processamento ou de fabricação atendem às diretrizes da indústria, incluindo aquelas para design higiênico ou sanitário.
Desse modo, esses componentes podem suportar desafios nesses ambientes e alcançar operação e higienização mais eficazes e frequentemente mais rápidos, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a eficiência. É particularmente importante levar em consideração os custos de substituição de um gerador, juntamente com outras peças de desgaste para o CTP geral do sistema. A vida útil estimada de uma máquina de raio-x ou sistema de análise de gordura com manutenção adequada normalmente se estende por mais de uma década. No entanto, é importante observar que a frequência e o tipo de uso, além do reinvestimento consistente do usuário no ativo por meio de visitas regulares de serviço de manutenção preventiva, ajudarão a aumentar a longevidade da máquina. A quinta variável é desempenho e tecnologia. A precisão de máquina de raio-x ou sistema de análise de gordura acrescenta valor à análise de CTP. Na verdade, é na tecnologia que o valor de um investimento pode compensar. Por isso, é importante determinar o nível de robustez da tecnologia. Busque tecnologias que são capazes de mais do que apenas detecção de contaminação e oferecem verificações de integridade de produto adicionais, como detectar componentes ausentes ou problemas com massa e/ou peso. Os recursos adicionais podem ser a capacidade de energia dupla, que distingue entre materiais orgânicos e inorgânicos, por meio de um espectro de alta e baixa energia, para identificar o número atômico do produto que passa pelo feixe. Os sistemas que permitem inspeção em alta velocidade otimizam o tempo de execução e o desempenho. A capacidade de rastreamento também melhora o desempenho e ajuda os operadores a reduzir o CTP. Ao usar uma máquina com software integrado, que inclui um identificador exclusivo em cada produto, o operador pode acessar a imagem real de um determinado dia, mês, ano ou minuto para visualizar a integridade do produto, evitando assim que a empresa realize o recolhimento de lotes completos. Essa funcionalidade também fornece evidências de que o produto estava livre de contaminantes quando inspecionado, o que pode ser crítico no caso de alegações falsas. A sexta variável é a facilidade de uso. A facilidade de uso influencia a vida útil e o custo de um sistema de raios-x ou sistema de análise de gordura, especialmente em ambientes hostis, onde a higienização é fundamental. Agrupamento de imagens de máquina. Ao tornar os sistemas mais fáceis de usar para os operadores, pode-se economizar horas de trabalho durante os turnos de trabalho, contribuindo assim para as metas de TCO. Os recursos projetados para maior facilidade de uso incluem sistemas operados por tela de toque, que permitem que os operadores interajam de forma fácil e intuitiva com uma máquina de raio-x ou sistema de análise de gordura, sem a necessidade de longas trocas e tempo de inatividade desnecessário. Além disso, as rotinas de autoaprendizagem tornam a configuração e as trocas do produto mais rápidas. A desmontagem e remontagem simples da máquina, da mesma forma, leva a uma manutenção mais curta e fácil, enquanto uma máquina projetada para linhas de visão desobstruídas oferece aos operadores a oportunidade de supervisionar, limpar e manter o dispositivo com clareza. A sétima variável são os riscos de tempo na inatividade. Processadores e empresas de bens de consumo provavelmente concordariam que, além do custo de um recall, o tempo de inatividade da linha de produção é o risco mais caro para o processo de fabricação. Cada minuto conta durante o turno, portanto, a troca de peças ou alteração da configuração do software de uma máquina ao substituir de produtos se transforma em minutos críticos de produção. Algumas máquinas de raio-x
vem com sensibilidades operacionais que podem exigir uma intervenção de manutenção constante, serviço ou suporte técnico. No entanto, o equipamento disponível foi projetado com vários sensores para orientar os operadores por meio de correções operacionais rápidas quando ou deveriam ocorrer. Isso proporciona um valor muito mais alto na equação do CTP, quando a flexibilidade e a facilidade de solução de problemas são colocadas nas mãos do operador. A oitiva variável é a redução de espaço físico e integração. Os processadores sabem o valor da metragem quadrada de suas fábricas de processamento e se esforçam para obter o máximo de cada metro quadrado, incluindo maior produtividade do equipamento. Se as máquinas de raio-x ou sistemas de análise de gordura fornecerem uma série de medidas de dados que melhoram o desempenho de uma linha de processamento, o valor desse equipamento aumentará e tornará o CTP mais favorável. A ideia é maximizar os dados e a eficiência utilizando o mínimo de espaço físico. As inspeções futuras serão vitais com a implementação de um sistema de raio-x ou sistema de análise de gordura. Deve-se considerar cuidadosamente as velocidades nas quais a tecnologia pode suportar uma operação com dados precisos. É importante perguntar se as velocidades da linha de produção atuais aumentarão nos próximos anos devido aos avanços nos equipamentos de processamento. Se a resposta for provavelmente sim, então deve-se considerar se o software tem flexibilidade para lidar com volumes de produção mais altos no futuro. A capacidade de substituir uma tecnologia obsoleta no início da vida do equipamento significará que os cálculos adquiridos até agora seriam inúteis e o modelo de TCO precisaria ser reavaliado. A definição de CTP varia de acordo com o usuário, do produto que está sendo inspecionado e do equipamento. CTP para máquinas de raio-x e sistemas de análise de gordura inclui o custo do investimento e o custo do ciclo de vida para operar a máquina regularmente e com eficiência, com manutenção preventiva, peças de reposição, atualizações, desempenho robusto e facilidade de uso. A análise deve ser específica para a operação de cada processador. Assim como uma máquina ineficiente resulta em custos inesperados mais altos e menor produção, uma máquina de raio-x ou sistemas de análise de gordura eficiente podem melhorar a integridade, qualidade e segurança do produto de uma forma mais econômica e lucrativa. Ao trabalhar em estreita colaboração com parceiros confiáveis, os processadores e empresas de bem de consumo podem ter certeza de que um programa de inspeção de produto se alinham com suas necessidades e requisitos individuais, enquanto avaliam os investimentos de capital em um sistema de raio-x ou de análise de gordura. Para obter mais informações sobre as soluções Eagle com o menor CTP do setor, visite www.eaglepi.com/solutions. Obrigado! E se quiser ficar por dentro das últimas tendências de inspeção de produtos, siga-nos nas redes sociais. Conecte-se conosco no LinkedIn. Siga-nos no Twitter, @EagleXray, siga-nos no Google+, e inscreva-se em nosso canal no YouTube.